de origem grega, significa coleção de livros, escritos por autores que viveram em 3 continentes: a Ásia, a África e a Europa. Os livros da Bíblia cristã se dividem em 2 seções: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Na experiência histórico-religiosa da Bíblia, Deus se revela ao antigo povo hebraico, e essa revelação teve sua plenitude em Jesus Cristo. Por oportuno, a livre interpretação da Bíblia, especialmente por parte de pessoas sem a necessária formação exegética e linguística, pode levar, e tem levado de fato, a uma dolorosa divisão entre os cristãos, contrariando a oração sacerdotal de Jesus na última ceia, inclusive. Essa oração está em João, capítulo 17, versículos 20 a 23. Eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que hão de crer em mim, pela palavra deles. Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Sejam assim consumados na unidade, e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como amaste a mim. A Igreja Católica tem zelado para continuar fiel e obediente à vontade de Jesus. Por isso, apesar de milênios e séculos, tantas raças e línguas, ela guarda firmemente a unidade, toda a doutrina e todos os sacramentos, explicitados no Catecismo da Igreja Católica, a partir da palavra, da tradição apostólica e do magistério da Igreja. São Paulo recomendava na carta de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15: deves proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Coluna e fundamento da verdade. Quantos são os livros da Bíblia? São 73 os livros do Antigo e do Novo Testamentos. Lembrando que a palavra latina testamentum significa documento importante. Quantos são os livros do Antigo Testamento? O Antigo Testamento, o qual fala da história do povo que Javé escolheu para fazer com ele uma aliança, e que começa com Moisés no Monte Sinai, antes do nascimento de Jesus Cristo, é composto de 46 livros. O Antigo Testamento mostra como surgiu o povo de Deus, como viveu na escravidão do Egito por 430 anos, conforme em Êxodo capítulo 12, versículo 40. Como possuiu uma terra, como foi governado, quais as relações que teve com outros povos e nações, como organizou as suas leis e como viveu a sua religião monoteísta. O Antigo Testamento mostra ainda como esse povo se comportou em relação à aliança com Javé, o seu Deus, e qual foi o projeto que Deus quis realizar no meio da humanidade. Israel foi escolhido para realizar o projeto de Deus para a humanidade. Nesse contexto, hoje nós, cristãos católicos, apostólicos e romanos, somos a igreja que fala Jesus Cristo, com meridiana clareza, no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 18 a 20. Igreja sucessora do primeiro Papa, São Pedro. Quantos são os livros do Novo Testamento? O Novo Testamento, escrito depois da ressurreição de Jesus, possui 27 livros, todos eles selecionados pela Igreja Católica. O Novo Testamento apresenta a encarnação de Jesus na terra concreta do povo de Israel, bem como a experiência e a reflexão religiosa de Jesus, o Messias, e dos primeiros cristãos, principalmente no livro dos Atos dos Apóstolos. Com a vinda de Jesus Cristo, realiza-se um testamento novo, uma nova aliança, o encontro definitivo com Deus. Respeitosamente, veja que a palavra, a tradição apostólica
e o magistério da Igreja não deixam espaço para uma suposta terceira revelação ou terceira aliança, né? Quer seja pela vinda de um outro Messias, mediante falsos profetas, ou ainda por revelação medianímica, como se pretendeu fazê-lo na França do século XIX, o século do positivismo. Não poderia esquecer, minha irmã Aparecida, que o título Novo Testamento vem da profecia de uma segunda e definitiva aliança, testamento, que Deus concederia a seu povo. Isso está no profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34, conforme segue. Dias virão, oráculo do Senhor, quando hei de fazer uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Colocarei a minha lei nas suas entranhas e a gravarei em seu coração. Eu serei o seu Deus e eles o meu povo, pois perdoarei suas iniquidades e de seu pecado não mais me lembrarei. Interessante que Jeremias, um dos profetas maiores, começou a atuar no ano de 627 a.C. e morreu no início do exílio babilônico. O exílio dos 70 anos dos judeus do antigo reino de Judá na Babilônia. Pessoal, venham pro meu canal. Vocês vão gostar. Esse canal é das irmãs Orionitas, pequenas irmãs missionárias da caridade da congregação de São Luís Orione.